com o Dr. Silwishi Fujizaki. Sim, perfeito. É um pouquinho difícil, né, para a gente pronunciar. Muito difícil. Então, vamos falar um pouquinho aí sobre homens e mulheres, né, a forma de prevenção a doenças, né, que as mulheres são geralmente mais cuidadosas, né? Sempre foram, né, e esperamos que isso mude para o futuro, né? Porque, na verdade, a mulher, vamos colocar de tradição, né? Ela ficava mais em casa, ela cuidava da saúde da família toda, né? E do todo o dela e também até do marido, né? Mas com relação a esse cuidado, as próprias campanhas também iniciaram mais as mulheres também. Veja, uma campanha maior, em termos de mídia, foi a prevenção do câncer, né? O câncer uterino, do colo uterino, né? Então, as vovós, né, elas lembram do Papa Nicolau, que até hoje se usa esse termo, né? Exame de Papa Nicolau. Seria a prevenção do câncer do colo, né? Essa campanha já tem desde os anos 60. Nossa, 60, 70, 80, 20 anos após, o homem nem sabia que tinha próstata, não é? Ele começou atrasado, enquanto que a mulher já estava recebendo o diploma da escola de informação, ele não sabia ainda. Então, lógico, ele também está mais... quer dizer, levou um tempo para ele ser informado das doenças, da importância da prevenção, né? Então, é por isso também que ele busca menos esses cuidados também. O homem também é um pouquinho mais medroso? Não, eu não coloco desta forma. Que homem tem menos coragem para ir ao médico? Acho que eu estou defendendo desse lado. Então, né? Mas a mulher, ela sempre está acostumada, né? Desde a puberdade, com relação às dores, às cólicas e a visualização do sangue também, né? O homem, na hora que ele vê uma gota de sangue, ele desmaia, né? A mulher já está acostumada. A mulher vê todo mês. E a cólica, as dores também, ela está mais habituada. Sem falar no parto, né? As dores do parto. Gravidez, parto, então, amamentação, a mulher ele não coisa. passa por nada disso. Daí, na hora que tem alguma dor aí... Quando ele tem uma cólica renal, ele acha que está morrendo, né? Não, estou brincando. Tem muito paciente que o senhor recebe aí no consultório que assim, é resistente, muito resistente a médico? Não. No consultório, quando ele chega, ele já está preparado, ele está buscando, né? Quer dizer, nós não pegamos o paciente, ele vem, né? Mas, não tem resistência. Uma vez que ele está lá, ele já está preparado, né? O mal de Parkinson e o de Alzheimer, existe assim uma tendência a mulheres terem mais ou homens terem mais? Sim, existe uma diferença. No passado, ocorria mais nos homens, né? Na verdade, porque a carga emocional, o estresse, porque o homem trabalhava, a mulher trabalhava em casa, é lógico, né? Mas o estresse, né? O homem passava por mais estresse. Hoje a mulher também está numa atividade, também fora. Então, o nível de estresse, as preocupações aumentaram para as mulheres também, nesse lado. Então, está aumentando também a incidência nas mulheres, né? Praticamente é equivalente. Né? É equivalente hoje? É equivalente, sem dúvida. As duas sem dúvida. Doenças, os dois males? Porque o Alzheimer vai depender da idade, né? A mulher, inicialmente, ela tem uma certa proteção pelos hormônios, né? Mas, com uma idade mais avançada, é equivalente. A forma de tratar essas doenças, né, vem mudando bastante, né, doutor? Tem avançado bastante, Sim. né? Eu até estava falando aí no começo do programa, na abertura do programa, sobre uma vacina, né? Sem dúvida. Que pode retardar, né? Sim. Retardar porque ele estaria protegendo os tecidos, né? E tem medicamentos também que estimulam, né? No caso do Parkinson, a produção dessa substância, desse neurotransmissor. Então, esses medicamentos ou substâncias estão aparecendo, né, em pesquisas que ajudam no tratamento. Daqui uns 5 anos, né? O prazo é relativo, abertura, né? Isso. Há diferentes segmentos, né? Diferentes escolas estão pesquisando, né? Agora, o que é muito importante é que há interesse, né? Principalmente pelos grandes laboratórios também, né? Então, há investimento. Então, com certeza, vamos ter... Não digo o mais breve possível, né? Porque interesse há. Né? E daí como que vai ser feito aí, esse tratamento? A pessoa, a partir de uma certa idade, vai tomar essa vacina? Como que vai ser? Para o Alzheimer vai ser vacina? Como toda doença, de forma preventiva,
A vacina, o que é uma vacina? É uma substância que é inoculada, ela vai desenvolver os anticorpos ou estimular um tecido, né? Então, ela será dada antes de ter realmente a doença. Uhum. Mais ou menos com qual idade? A partir dos 50, 60. Uhum. Que a maior incidência, a incidência a partir dos 50. 60, né? Isso. Uhum. E o Parkinson vai ser também vacina? Sim. Também ou é outro tipo de tratamento? Sim, porque o Parkinson é a falta dessa substância, que é a dopamina, né? Independente do tratamento preventivo com relação ao tecido, existem também a evolução dos medicamentos, né? Esses medicamentos, eles repõem, vamos dizer assim, essa substância que está faltando. Na verdade, o Parkinson ocorre porque está faltando uma substância. Existe um nível do Parkinson que os medicamentos não atuam mais também. Então, para isso se tem as cirurgias também, né? A cirurgia seria no sentido assim de estimular esse tecido. Então, existem uns eletrodos, né, ou microeletrodos, que seriam implantados. Isso ainda vai ser desenvolvido? Não, já são realizados, mas para alguns casos, né? Não são todos que são beneficiados, há indicações, mas para casos mais avançados. Mais avançados? Quando os medicamentos não têm. Não responde mais o medicamento, isso, né? Tem algum alimento aí que seja bom para evitar Alzheimer ou Parkinson? Veja, qualquer tipo de alimento que melhore a atividade circulatória, não é? Por exemplo? Vai ajudar. Né? Por exemplo, doutor? Bom, álcool em baixa dose, né? Um vinho, quem sabe, né? Pode ajudar, né? É? Não, mas tem medicamentos, por exemplo, tem doenças que trazem uma estenose, uma diminuição do fluxo. Então, tem medicamentos que aumentam o fluxo, né? Muito conhecido, por exemplo, em cardiologia. É muito conhecido, vamos dizer assim, o AS, né? Preventivo, né? Não é isso? Por quê? Porque ele facilita o fluxo sanguíneo. Então, seria uma forma preventiva. Mas é muito importante lembrar também que os medicamentos têm contraindicações, né? Então, o organismo que tem uma tendência, um sangramento, né? Uma dengue, por exemplo, é um tipo de sangramento. Então, estaria proibido esse tipo de medicamento. Então, tem medicamentos que dilatam as artérias, melhoram o fluxo. Né? E alimentos? Alimentos é muito discutido, né? Mas agora tem que ter um balanço, né? Nada em excesso, mas teria que ter todos os componentes, né? É importante um pouquinho. Agora, a tendência para o nutricionista, né, quem trabalha nesta área, é que há organismos que recebem melhor ou não determinados tipos de alimentos, né? Tem tolerância a determinados tipos de substâncias alimentares. Então, a tendência é que o próprio laboratório eles vão oferecer testes também do que é bom para determinado indivíduo. Né? Se para ele legal, vai ter isso. Uma substância tipo alguma farinha, ou vamos colocar um alimento, o arroz, se é bom para ele ou não, que tipo de arroz. Então ele deve consumir mais ou não deve consumir. A gente já recebeu um médico aqui que fez um teste, inclusive fez em mim o teste, que é de intolerância, né? Isso, intolerância alimentar. Então tem teste de 40 substâncias, 100, 200, 300, chocolate é bom, não é bom. E isso vai ser disponibilizado mais para frente? Essa é uma tendência, né? À medida que as pesquisas eles comprovem a eficiência, sem dúvida. Né? Como ortomolecular também, né? Substância antioxidante, se é bom, não é bom. Quer dizer, as pesquisas estão comprovando cada vez mais. Que cada organismo, então, reage de uma forma diferente. Com relação a alimentos, sim. Com relação aos alimentos, né? Intolerância à lactose, glúten. Ao glúten, né? Muito se fala hoje sobre o glúten, que não faz bem, né, pra gente. O senhor concorda com isso? Eu não vou concordar nem discordar, né? Porque existe também um apelo comercial, né? Sem dúvida, né? Mas de toda forma, vamos dizer, um excesso, né, da substância, ela vai trazer alterações. Ajuda também no envelhecimento ou não? Sem dúvida, né? Uma obesidade, por exemplo, né? Seria um excesso de alimentos, seria um consumo maior de alimentos, vamos dizer assim, dentro da necessidade, né? Vamos colocar assim, que o organismo, dependendo do peso, das condições, ele tem uma necessidade calórica por dia. Né? Poderia ser 1.200 calorias por dia, 1.500, 2.000, dependendo do peso. Dependendo da atividade também. Quanto maior a atividade física, maior caloria. Então, se tiver uma ingestão maior a entrada do que a demanda, sem dúvida vai para a reserva, né? Então, isso vai gerar obesidade, juntamente com a diminuição ou falta de exercício físico, né? E essa reserva não é bem-vinda para o organismo.
essa reserva também pode interferir aí sem dúvida, na aceleração para esses males? Sem dúvida, porque ela interfere no metabolismo. Veja só, um excesso de gordura, que é a reserva, né? Existe relação, por exemplo, no metabolismo com alterações hormonais, por exemplo. Não é? Por exemplo, no homem, dependendo da circunferência, né, abdominal, é um parâmetro já, para se colocar numa tabela para ver se ele deve entrar ou não numa reposição hormonal a partir de determinada idade. Por quê? Porque esse hormônio está ligado ao desenvolvimento da massa muscular, à disposição. Quando se diz disposição, ele está envolvendo a parte cerebral também. Então, os alimentos são muito importantes. Uma ingestão maior que a demanda, né, que a necessidade, ele estaria indo na reserva, que não é bom. Além de aumentar o peso, que iria sobrecarregar a estrutura muscular, estrutura óssea, né? A obesidade, ela traz vários outros problemas junto Sim, com ela. Ela está relacionada a essa vida mais sedentária, né? Verdade, verdade. E mais o estresse também, né? O senhor estava falando que o estresse também Sim, sem causa dúvida. bastante... Uma vez que ele era mais frequente, né, aos homens, né? Em termos de trabalho. O senhor tem casos aí de pacientes que o senhor pode citar para a Sem gente? dúvida, Claro, sem falar sem o dúvida. nome. Eu recebo muitos pacientes, lógico, que vem o casal, o paciente ele vem acompanhado, né? Tanto o homem como a mulher vem acompanhado com a família. O que é muito importante ressaltar, ok, a medicina ele vai fazer o que pode, né? Dentro dos exames, né, gerais. Agora, é muito importante o apoio familiar. Essa parte psicoemocional, psicológica, esse apoio é fundamental. Porque o paciente, o indivíduo que ele tem essa moléstia, né, vamos dizer assim, ele se sente mal. Né? E as pessoas passam a não conversar, não dialogar, não dar muita atenção. Então, isso é muito importante. Então, eu acho que a família é muito importante. Ele deve deixar o indivíduo mais confortável possível. Por exemplo, o paciente, vamos falar primeiro sobre o paciente que tem Alzheimer. Sim. De que forma a família deve agir com ele? Porque ele começa a esquecer as coisas, perguntar várias vezes a mesma coisa, não é assim? Sim, sem dúvida. Então, não ficar... Como deve ser? Sim, para a parte psicoemocional, né, psicológica, deve diminuir as cobranças, né, ficar corrigindo, por exemplo. Por exemplo, se a pessoa perguntar falar várias vezes a mesma coisa. Alguma condição deixa, né, é lógico. Agora, com relação ao Parkinson, que está também nessa parte motora, é muito importante as instalações da casa, né? Ter corrimão, apoio para segurar, para evitar uma queda, né? Entendi, porque o equilíbrio fica muito afetado, Fica afetado. E numa queda, numa idade avançada, existe a fratura óssea, né? Aí tem osteoporose, tem outras condições que acompanham também, né? Então, deve-se evitar esse tipo de traumas. E no caso do Alzheimer, então, assim, se a pessoa perguntar 2, 3 vezes... É normal. Responde. Sem dúvida. Responde. Sem dúvida. E na hora que a pessoa começa... O senhor falou que às vezes tem uns apagões, que a pessoa meio sim, que... Sim. Como que a família deve agir, doutor? Deve agir com bastante calma, né? Paciência, né? De repente, a palavra-chave seria paciência. Né? Paciência e deixar mais confortável possível. Deve conversar com eles? Sem dúvida. Né? Porque essa atividade, tanto física, que é uma forma preventiva, uma atividade mental também. Né? O exercício mental. Por exemplo? Por exemplo, uma atividade, quem sabe até profissional, fazer conta, quem sabe contas de jogos, tem que exercitar. E aí, exercitando assim, o cérebro... Sim. Tem a condição do paciente ter uma melhora? Sem dúvida, né? O paciente que ele verbalmente ele é mais ágil, né? Tudo, ele tem uma condição de manter mais esse tipo de relacionamento do que aquele mais parado, que não conversa. A tendência é cada vez falar menos e ter menos relacionamento. Doutor, tem algum país onde tem maior incidência de Alzheimer, de Parkinson? Os outros países, o tratamento do governo também é diferente? Sem dúvida. Ele está ligado às condições, vamos dizer assim, a condição que se dá ao indivíduo, né? Uma condição melhor, assistência à saúde, né? Médica também é importante. Então, tem países que têm mais suporte desse tipo de assistência. E a qualidade dos alimentos, né? Que é muito colocado hoje, né? Então, tem os alimentos orgânicos e... Ok. Não é?